Olá, sétimo ano! Vamos começar o nosso quarto bimestre e como tema a gente tem órgãos reprodutores das angiospermas. É um tema lindo porque é um tema que vai falar de flores, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente falou das angiospermas, né, nós falamos das estruturas, né, dos órgãos da planta que elas utilizam para se manter viva. Então, para que elas se mantenham vivas, elas precisam apenas dos órgãos vegetativos, né, como é o caso da raiz, do caule e das folhas, tá? Porém, para que ela consiga se reproduzir, aí ela vai precisar sim das flores, dos frutos e das sementes. Então, quando a gente fala das flores, a flor é considerada o órgão de reprodução das plantas, tá? Das angiospermas. Então é o seguinte, ela vai estar se prendendo aos ramos por meio de uma hastezinha que a gente chama de pedúnculo, tá bom? Tá? Deixa eu tentar destacar aqui para vocês. Tá aqui o pedúnculo, tá? Essa partezinha aqui. E aí o que acontece? Uma porção superior do pedúnculo, ela é um pouquinho dilatada e ela recebe o nome de receptáculo floral, tá? É lá no receptáculo floral que se prendem os elementos que formam uma flor completa, tá? E ao conjunto de cada grupo de elementos florais, nós chamamos de verticilo floral, tá? Mas o que a gente quer destacar aqui na realidade? As flores, elas podem apresentar sexo, tá? Elas podem ser femininas, elas podem ser masculinas ou elas podem ser andrógenas, que é o caso dessa flor aqui. Então, nessa flor aqui, a gente repara que ela tem a parte feminina, tá? Que a gente chama de gineceu, e ela também tem a parte masculina, que a gente chama de androceu, ok? Então aqui eu separei para poder facilitar um pouco o nosso estudo, tá? Se a gente pegasse uma flor e a gente abrisse uma flor, a gente olharia, essa aqui seria a parte masculina, que é a parte do androceu, e essa daqui seria a parte feminina, que é a parte do gineceu, tá? Vamos falar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho do androceu, tá? O androceu de uma flor, ele vai ser formado por um conjunto de estames, tá? E cada estame, ele vai possuir uma estrutura que a gente chama de filete, tá? Que é esse cara aqui, que é o filete. Ele sustenta a antera, tá vendo? Que é essa partezinha aqui. Então, o filete, ele fica sustentando a antera. É na antera que se encontram os sacos polínicos, tá? Que é aonde ocorre a formação dos grãos de pólen, tá? E a gente vai ver que é através dos grãos de pólen que a flor consegue se reproduzir, tá? Então, o grão de pólen, ele tem que chegar até a estrutura feminina para que ocorra a reprodução, ok? E agora a gente vai falar do gineceu, tá? O gineceu que seria a parte feminina da flor, tá? O gineceu, ele vai ser formado por um ou mais pistilos, tá? Então, cada pistilo, ele possui 3 partes, tá? Quais são essas 3 partes? O estigma, o estilete e o ovário, tá? Então, o estigma, como vocês estão vendo, é a parte superior, tá? Em que se fixam os grãos de pólen por conta de uma secreção viscosa que é produzida bem ali, tá? Já o estilete, que é essa parte aqui mais alongada, é uma porção mais afilada que faz a comunicação do estigma com o ovário, certo? E o ovário, se vocês olharem, vocês vão ver que ele é uma parte mais dilatada mesmo, onde se formam os óvulos, tá vendo? Olha o óvulo aqui dentro, tá? E aí é o seguinte, quando um ovário ele é cortado, tá? No seu interior, a gente consegue enxergar os óvulos. Aí vai lá na página 235 do livro de vocês, que vocês vão ver os óvulos que dá para ver direitinho dessa flor de hibisco, tá? E aí, dentro desses óvulos, existe uma célula reprodutora feminina, que a gente chama de oosfera, tá? E aí, cada óvulo apresenta uma abertura bem pequenininha, que a gente chama de micrópila, tá? Nos vegetais, tá? No reino vegetal, o óvulo, ele não é a célula gamética como é nos animais, tá? Ele é uma estrutura que protege o gameta feminino, que é a oosfera, tá bom? Então, o que acontece aqui? Para que a planta consiga se reproduzir, o grão de pólen que está sendo produzido aqui na antera, ele vai ter que chegar de alguma forma
até esse estigma aqui, ó, tá vendo? E aí ele vai descendo, descendo por aqui, até que ele chegue na estrutura do gameta feminina, que é a esfera que a gente quer, ok? E aí a gente agora vai falar um pouquinho justamente disso, né? Que é a polinização, tá? Então vamos entender o seguinte. Para que uma planta angiosperma ela consiga se reproduzir, é o que eu acabei de falar com vocês, tem que ocorrer a polinização, tá? Ocorreu a polinização, que é o grão de pólen. Chega lá no estigma da flor, vai ter que ocorrer uma fecundação, tá? Que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. E depois disso vai ocorrer a formação do fruto e da semente, tá? Depois que esse fruto se formou, que a semente se formou, essa semente ela tem que ser dispersa, ela tem que ser levada para algum local onde ela possa nascer e germinar, né? Que ela possa brotar tranquilamente. Mas vamos falar um pouquinho agora, focar na polinização, tá? Então é o seguinte, quando lá no androceu os sacos polínicos estão cheios de grão de pólen, a antera vai se abrir, tá? E ela vai espalhar milhares desses grãos de pólen. E aí a polinização, então, como eu já falei, nada mais é do que quando o grão de pólen consegue alcançar o estigma do gineceu, né? Que é a parte feminina. Como que esse pólen vai conseguir alcançar o gineceu? Também não sei, porque isso depende da espécie de flor, tá? Da espécie da planta. Então, pode ser através do vento, pode ser através de passarinho, pode ser através de morcego ou outros pequenos mamíferos, através de insetos. Então, tem muitas formas desses grãos de pólen chegarem até o estigma, tá? Isso vai variar de espécie para espécie. Só que a polinização, ela só é considerada completa quando o pólen ele chega ao gineceu de uma flor da mesma espécie, tá? Então, por exemplo, pode acontecer de uma abelha visitar uma tulipa, por exemplo, aí ela fica toda suja do grão de pólen da tulipa e depois ela vai visitar um hibisco, por exemplo. Se o grão de pólen da tulipa cair no estigma do hibisco, não é considerada polinização. Por quê? Porque são flores diferentes, tá? Então tem que ser flor da mesma espécie. Aí a polinização ela pode ocorrer de forma natural ou de forma artificial, né? Então, natural, não precisa nem falar, ela é natural quando ela é feita literalmente pela natureza, tá? Só que ela pode ser natural, mas ela pode ser direta ou ela pode ser indireta, tá? Ela vai ser direta quando? Quando o grão de pólen passa da antera para o estigma da mesma flor, tá? Então, é como se fosse uma autofecundação, tá? E ela vai ser indireta quando esses grãos de pólen de uma flor vai ser transportada para o estigma de uma outra flor. Aí é o que eu falei para vocês, como? Através de N maneiras, tá? Pode ser insetos, animais, vento, enfim. E a polinização artificial é aquela feita pelo ser humano, tá? Então, quando a gente vai nesses hipermercados que tem, que a gente vai numa floricultura, que a gente olha para aquele monte de orquídea, né? Uma mais bela do que a outra, toda manchadinha. Como é que eles chegaram nesses padrões de cores que alguns anos atrás não existia? Através da seleção artificial, tá? E aí, se a polinização for feita pelo vento, tá? A planta que depende do vento para fazer polinização, ela tem que ter uma produção de pólen, de grão de pólen muito grande, porque boa parte desse grão de pólen vai se perder no caminho, tá? Caindo em locais que não vai possibilitar a reprodução ou caindo até mesmo em outra flor, tá? E para que a flor consiga que insetos, pássaros ou outros agentes polinizadores façam esse trabalho de polinização, é necessário que ela tenha algo que atraia esses animais. Um exemplo disso é o néctar, né, que é um líquido bastante açucarado da flor. Então, por exemplo, o beija-flor, ele vai atrás disso, né? Ou algumas também contam com flores muito vistosas, outras com odores que são atrativos. Então, a flor, para poder atrair seus polinizadores, ela pode estar utilizando diversas metodologias, digamos assim, ok? A gente hoje para por aqui e até mais.